do signo de Virgem, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao canal Conversas com Priscila Tarô. Virgem, eu vou fazer a leitura para vocês do mês de março. Essa é uma leitura geral, aberta a todo o coletivo de Virgem, portanto, pegue só aquilo que ressoar para você, Virgem. Se você não encontrar mensagem aqui para você, ou se você não entender nada, veja suas outras leituras dos signos fortes que você tem no mapa, a sua lua, o seu ascendente, a sua Vênus, que pode ter recadinho para você lá, tá bom? Eu vou fazer a leitura da mudança global. Esse é o lançamento que vai te ajudar a decidir. Nós vamos responder 4 perguntinhas, que é o que já não interessa, o que foi conseguido, o que te fará prosseguir e a mudança que você tem que abraçar. Bom, eu vou usar o tarô místico dos sonhos. Esse é um tarô que fala das profundezas do nosso inconsciente. Ele é um pouco mais profundo, não são aquelas notícias assim, às vezes mais diretas e óbvias, pode ser também, mas às vezes esse tarô vai trazer questões que estão mais ali, não tão visíveis, não tão claras para nós. Vamos lá, vamos ver como é isso na prática, né, Virgem? Começar. O que já não interessa para a Virgem? Vamos ver, o que já não interessa para a Virgem? Ia cair, mas não caiu. O que não interessa para a Virgem? Um as de paus. Eu vou tirar todas as cartinhas, tá? Mais 3. E depois a gente faz a leitura. O que já foi conseguido por Virgem? O que já foi conseguido? Não, uma cartinha só, por favor. Deixa eu ver o que é, peraí. O que já foi conseguido por Virgem? Energia de Virgem para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e crushes em Virgem. O que já foi conseguido? 4 de copas. O que fará a Virgem prosseguir? O protetor de sonhos. E qual a mudança que você tem que abraçar, Virgem? Qual é a mudança que Virgem tem que abraçar? 5 de ouros. Então vamos lá, Virgem, começando pelo as de paus. O que já não interessa nesse as de paus para você? Nessa imagem a gente tem a flor de lótus, é alguém que nasce de dentro dessa flor de lótus, né? O as de paus fala de um novo começo. Está anoitecendo, parece, tem essa pomba branca, essa mulher de tronco nu, nascendo do lodo. O que já não interessa? Vamos ver. Então, Virgem, tá aqui a flor de lótus, né? Essa mulher veio do lodo, da escuridão. O que já não interessa mais? Porque o as fala de uma explosão de algo novo, é algo novo que nasce, que vem à tona, que emerge, né? Como ela emergindo aqui dessa flor de lótus. Mas o que é o que já não interessa, Virgem. Então a gente pode estar falando da característica dessa carta invertida. Já não interessa mais o quê? Desentendimentos, infelicidade, que é tudo que está aqui embaixo, ó, no lodo. Não interessa mais para a Virgem disputas familiares, pode ter havido o fim de uma relação aqui também, falta de comunicação, paixão sem amor, luxúria, mensagens cruzadas, isso já não interessa para a Virgem. Então, talvez algumas pessoas de Virgem tenham vivido isso, né? Essa parte do lodo aqui, essa infelicidade, mas após isso, após essa seca, após essa escassez, vem uma abertura, uma coisa nova para a Virgem.
é um momento de esperança, é a luz no fim do túnel, algo que está prestes a se manifestar. Como essa flor que se abre aqui e tem essa mulher nova, independente do gênero, que pode ser homem também, claro. Mas é essa figura. Então, onde havia confusão, vem a claridade. Tem felicidade e sorte para você. Não interessa mais, então, Virgem, tudo que tem a ver com sofrimento, com infelicidade, com desentendimento, com confusão. Pronto. O que já foi conseguido? O protetor de sonhos, que é o imperador no tarô tradicional. O que foi conseguido, Virgem? Tem uma história sobre essa carta, né? Eu devo ter contado já, quando eu já usei esse tarô. Mas tem um momento aqui dessa carta em que as pessoas acham que o imperador, ele tá acima de todo mundo, que ele é o rei, que ele pode tudo, e as outras pessoas não. E ele senta em frente ao mar e dá ordem para as ondas pararem. E as ondas não obedecem ele, claro. E ele fala para os súditos, olha, você está vendo como eu não posso tudo? Está vendo como o meu poder é limitado também? Então, ele tem essa humildade, né? Ele tem esse gesto de demonstrar que às vezes as pessoas estão colocando ele num pedestal, mas ele não é esse Deus, ele é um ser humano como os outros. E os seus poderes vão até onde o das outras pessoas vão. Então, o que já foi conseguido, Virgem? Essa energia do imperador vai falar de uma sabedoria, de uma inteligência. E aqui diz que não tem sabedoria maior do que conhecer-se a si próprio, a si próprio, e compreender os seus pontos fortes e fracos. Então, as pessoas de Virgem, algumas pessoas podem ter conquistado isso, a sabedoria de entender os seus limites, até onde pode ir. Isso aqui eu sou boa, isso aqui não. E ter a humildade. É um poder mais do lugar da humildade aqui. É um poder intelectual. Também essa pessoa de Virgem pode ser uma pessoa que tem esse poder intelectual e que vai recorrer às suas capacidades mentais para resolver os problemas e para colocar ordem no caos. É bem energia de Virgem, né? Organizar, usar a mente para organizar, usar o intelecto, suas capacidades mentais. Então, Virgem já sabe disso. É como pessoas de Virgem aqui já sabem, conquistaram esse poder também do autoconhecimento, né? Que conhecer-se é poder, saber os seus limites é poder. Apareceu um pássaro lindo aqui no jardim agora. Gordinho, barrigudo. Nunca tinha visto. Diz que tudo que acontece numa leitura faz parte da leitura, né, Virgem? Tá, então tem o pássaro. E quando essa carta aparece numa leitura, a gente fala realmente de pessoas lógicas, racionais, que têm os pés bem assentes na terra. Olha os pés dele aqui, ó. Tá ali na pedra. Embora ele esteja de frente para o mar, o pé dele tá bem assente ali na pedra. Ele tem as opiniões bem informadas. E algumas pessoas de Virgem podem ter percebido que elas são um apoio valioso, porque elas já perceberam as suas capacidades mentais, intelectuais, e elas perceberam, bom, a minha capacidade é útil aqui nesse lugar, e que é ótimo para algumas pessoas. Se essa energia estiver invertida, aqui a gente está falando do que Virgem já conseguiu, né? Virgem conseguiu entender isso, mas algumas pessoas de Virgem, se tiver com essa energia invertida, vai falar do ego. E aí, uma pessoa com ego no trono não combina muito, né? Porque é o contrário, é uma pessoa que não percebe os limites das suas capacidades, que é teimoso, que é teimosa, que acredita que é mais poderosa, mais poderoso, mais inteligente do que na realidade é. E essa energia alinhada vai falar exatamente
do reconhecimento das suas capacidades. Como diz a Clarice Lispector, eu sei exatamente o meu tamanho, nem para mais, nem para menos. É isso. Pronto, você conquistou isso, Virgem. Olha que bom. Agora, o que te fará prosseguir? Nós temos um 4 de copas. O 4 de copas no tarô tradicional vai falar de uma tristeza, de uma desilusão, de um tédio, de uma sensação que algo foi rompido, mas que precisa ser consertado. A gente está vendo aqui nessa imagem, tem alguém que está dando a corda, a outra segura, tem alguém que faz um nó, alguém desfaz o nó e a corda segue. Alguém tá uma tesoura para cortar isso. Como se fosse um trabalho em grupo, mas alguém se enrola, alguém corta, alguém não colabora. O que te fará prosseguir? Virgem, vamos ver. Então, algumas pessoas de Virgem podem sentir que aqui e agora, emocionalmente, cortou com tudo aquilo que era amado. E isso deixou algumas pessoas de Virgem num isolamento, numa tristeza. É como se tivesse havido um corte. E aí, Virgem, o que te fará prosseguir é aguentar e ver além do presente. Tem uma mudança para você rumo a um período renovado de esperança e de paz e amor. E é isso que te fará prosseguir. E não, vamos dizer assim, ficar imersa ou imerso nesse laço que foi rompido, nesse fim. Você vai encontrar força espiritual para suportar as suas tristezas, Virgem. E essas rupturas que você teve aí. Força na espiritualidade, o que me fala de peça ajuda. A sua espiritualidade, você não está sozinha nem sozinho. Peça ajuda porque às vezes a força vem daí. Em situações onde a gente não encontra força dentro de nós. Ainda mais quando a gente está num estado mais frágil. E aí as pessoas falam, não, você tem que ser forte, você fica firme, blá blá blá. Só que você não... Eu falo, eu não tô. Da onde que eu vou tirar essa energia? Da espiritualidade, do que está com você, das energias que estão à sua volta. Você não está sozinha nem sozinho. Conecte-se. Quando essa carta sai, numa leitura ela fala de um longo período de escuridão, de desapontamento, de divergência. Algo não corre, algo não correu como Virgem queria que corresse. E depois tem uma dificuldade aqui em transcender esses problemas. Lógico que a gente vai sofrer, acontecem coisas que deixam a gente triste mais embaixo, faz parte, ok? Mas faz parte atravessar, deixar as emoções atravessarem. E às vezes a gente não consegue, a gente se apega à dor. Elas ficam aí. Também pode falar do anulamento de algum afastamento que teve. Então, não sei, imagino, de repente alguém se afastou de você, mas essa pessoa volta a ficar próxima. E isso que está te causando desapontamento. Pode ter uma possível reunião mais à frente, tá? Mas o que te fará prosseguir, Virgem, é suportar a escuridão antes de você ver a luz. Porque você vai ver a luz. Não há longa noite que dure para sempre. Não há. Mas a gente precisa atravessar a luz. Quando alguém fala que está atravessando o inferno, o conselho é: não para. Se você está atravessando o inferno, não para. Segue, porque a luz está lá na frente. E a outra carta também falava de luz no fim do túnel. Essa carta aqui.
tem uma luz no fim do túnel para você. Só que você precisa ser forte para ultrapassar a escuridão, seja ela o que for para você, tá? Virgem, eu tô usando metáforas aqui, porque esse também é o tarô místico dos sonhos, ele é mais ilustrativo, mas vê no que ressoa para você, se ressoar, tá? Isso te fará prosseguir, entender isso que você está sentindo e atravessar, ir em direção à luz. Se essa energia estiver invertida, aqui fala que uma pessoa de virgem tem essa capacidade de ver o futuro, pode ter dons de clarividência e premonições que vão trazer esperança. Se a gente estiver falando com pessoas de virgem que estão num despertar espiritual, também pode acontecer isso, virgem. Ninguém está isento de sofrimento, de dor, né? Costuma-se dizer que ninguém pode evitar a dor, mas podemos evitar o sofrimento, que é o mergulho na dor. E se você está atravessando e você está num despertar espiritual, o que acontece? Dons são desbloqueados e você pode ter acesso a dons psíquicos aqui, que me fala de clarividência e premonição do futuro que vão te dar esperança. Então, se você sonhar, se você intuir, se você tiver visões, eu sei que é possível, porque eu já tive. E numa fase do meu despertar espiritual foi muito forte isso. Clarividência, premonição, visões, eu tive muito. Então eu sei que é possível. E às vezes elas vêm para trazer clareza. Então fica atenta. E talvez você tenha conquistado isso também. Virgem, isso vai te fazer prosseguir. Então vai atravessar aqui algum desafio. Qual é a mudança que você precisa abraçar, então, Virgem? A mudança que você precisa abraçar é um 5 de ouros. Olha essa mulher, tudo florindo dentro do peixe. Onde que está o peixe? No inconsciente, lá no fundo. O 5 de ouro do tarô tradicional vai falar de escassez. Sensação de escassez, de abandono, estou sozinha no frio, não tenho nada, não tenho ninguém. No tarô místico dos sonhos. Então, Virgem, aqui nesse tarô, o 5 de ouros vai falar que você chegou ao fim de um longo caminho de esforços, de dificuldade, e que você alcança o êxito nas questões financeiras. Essa é a mudança que você tem que abraçar. O êxito, ir em direção ao êxito, e você conquista isso. E também pode ter algum reconhecimento social aqui também, por algum trabalho que você faz. E te dá dinheiro nesse tarô. Porque aqui diz que chegou a hora de você partilhar a sua riqueza. Não é só financeira, obviamente, né, Virgem? Porque a nossa riqueza, ela é de tempo, de energia, de atenção. São coisas que a gente tem para oferecer além do dinheiro, né? E muito mais valiosas, inclusive, por exemplo, tempo, que é uma coisa que não se pode comprar, né? Você oferecer tempo a alguém. E aqui fala que chegou a hora de você partilhar essas riquezas. Quando ela sai numa leitura, para algumas pessoas, tá? Também podemos falar que você alcança a segurança econômica, você abraça uma saúde complementar, fala de agricultura orgânica, fontes de energia alternativas. Trata-se de partilhar a sorte de coração aberto, da compaixão, e não só para você, para o todo, para o planeta. Como é que eu posso devolver aquilo que eu recebo? E partilhar, às vezes, não é chegar em alguém e dar algo. Partilhar amor, por exemplo, com a agricultura, com a energia. Eu não vou usar uma fonte de energia que vai afetar o planeta, eu vou usar uma fonte de energia renovável, por exemplo. Algo assim. Você quer
retribuir. E a mudança que você tem que abraçar é essa, Virgem. Se essa energia estiver invertida, a gente vai falar de alguém que, por insegurança econômica, vai ter um comportamento mais avarento. Não quer gastar, vai ficar apegado, tem uma atitude egoísta, isoladora, tem preocupações contínuas em torno do dinheiro. Uma coisa é certa, para quem está aí com a energia invertida, para quem está com preocupações com o dinheiro, está com medo de gastar, a gente precisa ter atenção aos nossos pensamentos, porque pensamentos de escassez atraem mais escassez. Claro que se eu tenho pouco dinheiro, eu fico preocupada, mas o meu foco não pode ser na falta do dinheiro, o meu foco tem que estar na solução da falta do dinheiro. Qual é a solução? Meu foco está na solução. Eu vou arranjar mais um trabalho, eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer um trabalho extra. Foco, Virgem. Se o teu foco tiver, eu não tenho, porque eu deveria ter dinheiro, acabei de pagar uma conta caríssima, o mercado está muito caro, você está atraindo mais disso. Então aqui é muito delicado, né? Como é que a gente faz o shift da nossa vibração para atrair aquilo que a gente quer. Se a gente foca na solução, a gente atrai a solução. Se a gente foca no problema, a gente mantém o problema. Então é isso, Virgem. Olha, essas leituras de março estão trazendo vários recadinhos. Estão trazendo vários recadinhos para vocês refletirem. Pegue só o que ressoar. Se você não entendeu nada, é porque essa leitura não é para você, tá, Virgem? Entendedoras entenderão. Então, tem luz no fim do túnel aqui para você. Não interessa mais essa escuridão, essa lama. Você já conseguiu entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o seu poder com humildade. Você integrou isso. E como é útil, como você pode ajudar as pessoas com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Existe um corte, algo que talvez você não quisesse que tivesse acontecido e foi... Enfim, você se ressentiu. O que te fará prosseguir é atravessar essa escuridão, compreender e ir em direção à luz, suportar o momento da escuridão e ir em direção à luz. E a mudança que você tem que abraçar é essa... Também me fala de conectar com a sua abundância, de voltar a sua mente para uma mente de partilha, de retribuição, de gratidão. É assim que a gente sai de vibrações, pensamentos de escassez. Inclusive financeira, porque escassez não é só financeira, né? Então é isso, Virgem. Olha, eu não sei vocês. Essa é uma leitura geral, como eu falei, não vai ressoar com todo mundo, mas se você quiser uma leitura exclusivamente para você, com a sua energia, marque uma consulta particular comigo, tá bom? É só escrever para conversascompriscila@gmail.com. E se você gostou dessa leitura, se você gosta de estar aqui no canal, deixa seu like, Virgem, subscreva o canal, que é muito importante aqui para o YouTube continuar distribuindo esses conteúdos, tá bom? Eu desejo sorte para você, luz e força para atravessar os desafios que se apresentaram aqui. Beijo no seu coração, Virgem, e nos vemos